Léozinho jogou no meu Bangu, rapaz. Olha aí. Jogou no Banguzinho. Olha que ali no Bangu eu fui, pô, doutor Rubinho, Sim. que hoje é presidente da Federação Carioca, era o presidente do meu time lá, pô. No tempo dele? No seu No tempo? meu tempo ele era médico, Ah, ele era tá. médico do clube. O dono do Bangu era o Castor de Andrade, pô. Ninguém falava nada, eu ia falar o quê? Não, O Rubinho era médico, Voltarem, era Voltarem para tudo quanto. É o médico Voltarem. Era Cataflã e Voltarem. Cataflã e Voltarem. Resolvia tudo. Quando não tomava Cataflã, era Voltarem. Quando tomava Voltarem, era Cataflã. Aí depois ele virou presidente. Durante algum tempo o Bangu continuou com o falecimento do Castor, ele virou presidente, que ele era acho que sobrinho do Castor de Andrade. E hoje ele é o presidente da Federação Carioca de Futebol, pô. Doutor Rubinho. E como foi essa experiência lá no Bangu? Cara, eu não queria ir pro Rio de Janeiro de jeito nenhum. Eu não queria, mas me apareceu... E depois não queria ir embora. Depois não queria ir embora, exatamente. Eu pensei em mudar pra lá. Mas, cara, foi gostoso lá. Foi gostoso. Jogamos a Série D, a oportunidade de jogar a Série D pelo Bangu, e depois jogar o Carioca. O Carioca, cara, uma experiência legal. Jogar contra Fluminense, E naquela Flamengo. época o Bangu ainda era um time importante ali. Hoje já não tanto, porque com a dificuldade financeira, entendeu? Que era um clube que foi mal acostumado. Porque tudo se resolvia com dinheiro. Entendeu? Não precisava se organizar. Não tem problema. Se não deu ali, traz dinheiro. Compra o negócio. Vamos lá, vamos... Nós chegamos a jogar jogo da Libertadores em Guayaquil. E a gente chegou lá com aquele agasalhinho da Adidas, um frio do caralho, o Castor entrou numa loja, comprou 30 casacos de pele, entendeu? Isso aí se resolve com dinheiro. Hoje em dia tem que organizar, tem que saber que você vai num lugar jogar que a altitude é alta, entendeu? Tem o frio, tem não sei o quê, entendeu? É uma logística diferente, hoje o futebol mudou muito, entendeu? E lá no Bangu eu achei um fato curioso, né, cara? Que nós chegávamos pra treinar às vezes 9 horas da manhã, já tava o sol estralando de 40 graus da manhã. Você falava, que isso, cara? 9 horas não dá mais. Não, fresquinho. 9 horas não tem mais treino no Bangu, pô. Fala, tô num forno. Mas no período da tarde que era legal. Às vezes nós tava treinando e nós escutávamos uns pipocos lá, né? O bairro assim era meio... A favela é do lado. Do pô. lado. E nós treinando de repente... O estádio aqui é a favela aqui, ó. Aqui é a favela, aqui é a favela, aqui é a favela, o estádio aqui. Eu falava, que é isso aí? Cara, era fogos, né, de novo. Fogos, né? Fogos. Era Tudo fogos. normal. Os caras soltavam fogo até em treino, mano. Torcida fanática. Os caras mesmo. soltavam fogo até em treino, mano. São fanáticos, pô. Caralho. Mas, E tem muito torcedor Bangu ainda lá? Ou Nunca foi teve. perdendo? Não, Foi mas perdendo. nunca teve. Mas depois, o que acontecia? Porque Bangu é uma zona grande ali, tem muito tem morador bastante ali. gente. Entendeu? Por exemplo, na época áurea do Bangu, com Marinho, Paulinho Criciúma, Mauro Galvão, que eu te falei, Márcio Nunes, Gilmar Goleiro, pô, os treinos aqui a sexta-feira, que era coletivo, tinha 3, 4 mil pessoas no estádio, pô. Pra acompanhar o treinamento. Acompanhar, pô. Parecia, como chama aqui na Grécia, panigírio, como é que é? Festa de rua. Sim, Vendendo algodão doce, pipoca, não sei o quê. O Bangu jogou a final de um campeonato brasileiro, né, cara? Não, Então, e tinha jogador de seleção, né? O Marinho foi convocado para a seleção se brasileira. você joga uma final de um campeonato brasileiro, e um fato curioso, que foi 2 clubes assim, intermediário, né? Que foi Bangu e Curitiba. Foi uma final intermediária. Assim, intermediário, que não, hoje em dia eu acredito que é muito difícil disso voltar a acontecer. Entendeu? Mas, né, o Mauro Galvão chegando no Bangu, do Internacional. Chegando no Bangu. Chegou aqui era o estacionamento. De Miura. Lembra do Miura? Esse aí já não é do Pô, meu tu vê, o Miura era o carro top do Brasil na época, imitava a Ferrari, era uma Ferrari brasileira de fibra de vidro, não sei o quê, que faziam lá no Sul, vermelha, porque ele tinha jogado a vida inteira no Inter, de terno, 40 graus Bangu, 40 na sombra. 40 na sombra, pergunta ele. 9 horas da manhã você não podia mais treinar no Bangu, o treino era 7 horas da manhã. Para você ter uma ideia. Coisa de louco. Aí ele entrando aqui, quando ele foi embora do Bangu pro Botafogo, ele foi que o outro bicheiro, como é que era o nome do bicheiro lá do Botafogo lá, contratou, levou o Marinho, levou o Paulinho Criciúma, levou ele saiu
de chinelo, um shortinho e a camisa pendurada aqui, uma camiseta já pendurada cariocou, aqui. Já né? cariocou, Cariocou, pô. O Rio de Janeiro tem uma magia E a gente diferente, chamava ele cara. de uvinha. Ele limpava a uva para comer, ele não comia a casca da uvinha, a gente chamava ele de uvinha. Mas ó, o bicho jogava demais. Não, ele era craque. Ele era craque. Ele no Bangu ele jogou de 10, pô. Ele fez 2 gols contra o Atlético Paranaense de 10, pô. Ele jogou de tudo ali no Bangu. Não, aí também não, pô. Tô te falando. Zagueiro Não, tudo bem, pô. É que tu nunca viu. Zagueiro tudo bem. Claro que eu vi ele jogando. Não, é isso que eu tô te falando. Tu vê ele jogando. Que botava ele de zagueiro, botava ele de cabeça de área, botava ele... Eu acompanhava ele o dia a dia, cara. É a mesma coisa que os caras falam do Messi, que os caras falam do Neymar no treino. Porra, no treino era brincadeira, pô. Sim, Uvinha, pô. E ele Era outro nível, pô. Até teoricamente para zagueiro, magro, né? Magrinho. E metia porrada. Biotipo. Metia porrada. Pouco, mas ali na classe. O cara elegante. Não, Maurão. Maurão é craque. E o Bangu? Conta uma história do Bangu que tu, pô, uma... Você se deu bem lá em Bangu? Dos fogos aí. Dos fogos fora dos fogos, 3 horas da tarde, o couro comendo. Cara, eu não tenho uma história assim. Eu gostava... A toca, na época, você tinha a toca do Castor? Onde concentrava, já não tinha mais? Não, a gente não concentrava. Que era uma casa, pô, do outro lado exatamente, falando de coisa, o Bangu a gente não concentrava pra jogar a fase já tava ruim. Já é direto pro jogo, entendeu? Que era muito bom isso daí. Eu sou totalmente a favor. Era muito bom a situação. Eu não sou a favor de concentração, Eu sou a favor de concentração. Volta a concentração, cara. Não, gostava da concentração. Mas porque ele é casado e tem 3 filhos? Ele quer sair de casa. Ele quer descansar, ele saía pra descansar. Tudo quer concentrar. Saía pra descansar. Não, eu gostava por quê? Porque eu era o cachorro magro que tu falava, porra, eu morava na concentração lá que tinha almoço e janta só, mais nada. E na concentração... Porra, mano, pensa numa coisa... É como se tu estivesse entrando num restaurante. Não. Do lado de fora, assim... Em casa não tem problema. Eu cozinho, não, tem cozinho. O bom da concentração era isso mesmo, a comida. Mané, tu entrava, tinha freezer. Certo, beleza. Mas o cara que é profissional hoje, do lado de ele fora, já sabe o que ele tem que com fazer. qualquer tipo de bebida que tu queria. Desde água de coco mas eu acho até cerveja. Se ele não sabe o que tem que fazer, ele está em outra profissão, vai para outro lado. Hoje o futebol não tem espaço mais para quem não é profissional. Mané, você eu tem não que quero saber. Comer, eu só quero saber que quando tinha treino, tinha treino integral no Bangu, a gente treinava de manhã, ia para concentração. Meu irmão, eu almoçava como se fosse o último almoço da minha vida. Eu já chegava tomando 3, 4 Coca-Cola, Fanta Uva, Grapete, o que tivesse. Aí ia pro almoço, porra, imagina, palmito. Onde que eu ia ver palmito na minha casa, pô? Palmito eu via só na televisão. Não, mas aí o cara, quando jogador de futebol, salada de palmito, eu, porra, atropelava, pô. Eu era o primeiro da fila já com prato lá pra fazer um buffet assim. Porra, aí a gente acabava de comer assim umas 2 horas, aí 4 horas eles botavam um lanche assim, nossa. Eu atropelava o lanche, eu tomava Nescau, eu comia bolo, não sei o quê. Não, mané. Aí 5 horas tinha treino. 5 horas tinha treino, mané. Eu tinha que correr devagar, porque a comida vinha aqui, tava quase saindo pelo lado. Quase voltando. Mané, impressionante. Aqui, assim. Ai, cara. Não dá. O Bangu, aquilo ali é... E morar no Rio, como foi morar no Rio de Janeiro? Rapaz, vou falar pra você que eu fiquei com medo lá, viu? Porque às vezes eu passava pra ir treinar ali na Avenida Brasil ali, né? Não, mas ali ninguém se mexe com... Eu morava ali perto de Jacarepaguá, pegava ali... Cara, vi o caveirão, pneu estourado, que tinha acabado de fazer uma operação. Eu vou te falar que eu curtia mais onde eu morava mesmo, o prédio que eu morava, e pro treino só. Tanto é que na praia, quando eu morei no Rio, eu fui 3 vezes só na praia em um ano. Não, mas ali em volta ali é tudo favela, pô. Do Bangu. O Bangu treina aqui. É tudo favela, tudo favela. Isso que ele falou não é mentira, não. Bam, 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 bam. Agora, ninguém... A toquinha do Castor era mais ou menos aqui. E tinha a toca que era do outro lado da rua, que era pro profissional, que era pro Júnior. Mané, aqui era Padre Miguel, Mocidade Independente de Padre Miguel.
Quem que ia encostar em um jogador do Bangu, mano? Se tu falasse que era jogador do Bangu, os caras te botavam dentro do carro e iam te levar em casa, pô. Se a gente não tinha problema mesmo, na não. Na época, o Castor... Mané, quem que ia se meter com o Castor? Não, é que na época dele não era o Castor. Não, mas não tem problema, o respeito era o mesmo. Não, mas eles respeitavam. O respeito era o mesmo, entendeu? Ninguém se metia ali com o Castor, não. Mas é um cara que eu acho que ele fez muito pela comunidade ali, né? É isso que eu tô te falando. Ele não fez pela comunidade, porque, por exemplo, o Bangu, ele tem o estádio e em volta aqui tem um espaço grande com alguns campos em volta. Isso aqui é o... Por exemplo, ele não se preocupou em dar uma estrutura para o Bangu. O que ele fazia? Ele botava dinheiro. Entendeu? É que por exemplo, uma época diferente, Marcelo. Ninguém tinha, nem o Flamengo tinha, pô. Ele podia ter feito um centro, uma concentração aqui atrás, que espaço tinha. Fazia uma concentração para a base do Bangu. Mas, Marcelo, você está falando isso de refeitório. 80 e tantos. Quando eu fui fazer um teste no Flamengo, em 98, o Flamengo não tinha concentração, pô. Imagina o Bangu. Então eu acho que a mentalidade deles era assim. Era não fazer estrutura. Porque não tinha. E eu quando fui para o Fluminense, que é lá em Xerém, que eu acho que foi o primeiro clube que se preocupou realmente com isso lá no Rio de Janeiro, que eu acho que nenhum time tinha isso, entendeu? Sim. Aquilo ali era maravilhoso. Todo jogador queria ir pro Fluminense para ficar ali. Mas é na mesma época que eu tô te falando. Não, em 98, pô. Não, 98 já estava pronto. Você chegou lá, já tinha. Em 96, 2 anos antes. É isso que eu tô te falando, pô. 2 anos antes. Em 96, não custava o Bangu fazer em 90, pô. Entendeu? Faltou... Não, o problema é que eles usavam o dinheiro, eles não queriam deixar a coisa, até porque isso aqui era tudo aqui era da fábrica de tecidos. Por isso que eu acabei de te dizer, eles não se importavam com isso. Não se importavam. Nem os jogadores se importavam, nem o torcedor. A comunidade queria o quê? Passar bem. Queria uma festa lá na quadra da escola. Da mocidade. É isso que eles queriam. Isso ele fez. Queria jogadores de, por exemplo, Marinho, seleção brasileira. Mauro Galvão, seleção brasileira. Paulinho Criciúma, seleção brasileira. Gilmar, goleiro, seleção brasileira. Entendeu? Até porque o futebol não exigia tanto quanto exige hoje da parte, eu digo, de preparação. A intensidade do futebol. A intensidade do futebol. Os caras tinham a qualidade era um futebol muito mais, quando eu digo físico, era mais violento, entendeu? A zagueirada metia porrada nos atacantes, soco, físico. Não tinha câmera? Só que não era, igual que você falou, o cara corria 6, 7 quilômetros no jogo todo. E hoje o cara corre praticamente o dobro, intensidade, entendeu? E 20% em 100%. Então, assim, não era tanto exigido. Se o cara podia ir para a noite no dia anterior, que ele acordava... Conseguia jogar ali, porra, na briga ali e tal, descansava um pouco, ele dava 2 piques, ficava 3, 4 minutos, 4 minutos ali enrolando, respirando. Hoje não tem esse tempo de descanso mais, entendeu? O cara tá ali, volta, tem que voltar para marcar. Ontem eu estava vendo um jogo, não sei se foi Cremonese e Bolonha. Jogou ontem Bolonha e Cremonese? Acho que jogou Bolonha e Cremonese. Foi 3-1. O time daquele inglês centroavante que jogava no Leicester, o Vardy. Ele fez 2 gols ontem, mano. Ele tá com 6 gols no campeonato. 38 anos, eu acho, 37, 38, mas você vê o cara, deve ser um Não, mas tu vê, o goleiro hoje em dia, ele vai bater o tiro de meta e não tem pra quem dar gol. Os caras estão dando pressão ali no tiro de meta, mano. Entendeu? Que os goleiros estavam saindo ali, jogando com o cara, não tem mais. Fala isso pra mim, você como era um lateral, os caras te pressionavam na saída de bola? Se tu prestar atenção... Nunca. Se você ver um vídeo do jogo de 70, Brasil e Itália, a final. Dá uma bola pro Carlos Alberto. Eu já vi várias vezes. Procura esse lance. Dá uma bola pro Carlos Alberto Torres aqui. Ele anda, aqui é a metade do campo. Ele anda com a bola, anda. Aqui é... Um pouquinho antes da grande área da Itália, é que os caras dão uma pressãozinha nele aqui.
Agora os caras estão dando pressão aqui, o goleiro não tem pra quem não é que é tocar. pressão, eles estão dando pressão em alta intensidade. Sim. Estão dando pique ali, então a dificuldade é outro esporte. Tem esses caras que falam aí, às vezes, tem razão, era outro esporte. Outro esporte. Como é que você pode comparar o Zico Sabe o que eu não gosto muito, que eu vejo muita gente assim, eu sou ex-atleta, você é ex-atleta e o Léo também é ex-atleta, sabe? Existe um saudosismo. O Rafael também foi. Existe um saudosismo. Eu gosto. Pô, cresci vendo anos 90 de futebol, amava aquilo, entendeu? Amava aquela rivalidade, Palmeiras, Corinthians, o Fla-Flu, o Rei do Rio, aquilo era maravilhoso, entendeu? Agora, você querer comparar o futebol, que o fulano era melhor que o de hoje, é incomparável, entendeu? Eu acho isso, porque a dificuldade de se jogar hoje é muito maior. Por mais que hoje você tem muito mais recursos. Facilidades. Recursos para melhorar. O campo é melhor. A bola é melhor. A roupa é melhor. A bola é melhor. A chuteira é melhor. Então, automaticamente, o cara também tem que ser melhor. Entendeu? Tem que errar menos passes. Tem mais facilidades. Entendeu? Igual ele falou, pô, o cara também não vai correr 13 quilômetros no campo desse tamanho aqui, ele vai morrer, pô. Não tem como. como. Não tem como. Então, é outro jogo. É outro jogo, praticamente. A qualidade de passe que tem hoje, impossível ter num gramado desse tamanho. Hoje regam, cortam e regam para a bola ficar mais rápida, para a bola deslizar. Pô. Hoje em dia, se não tiver esperto, o cara te dá um passe, tu achando que a bola vai vir em X velocidade, ela desliza e chega com muito mais rapidez de você. Um cara que eu vejo, assim, que eu vi, não cheguei a ver ele jogando, mas eu vejo vídeos e a intensidade dele já era foda, é o Zico. O Zico era um cara foda. Pra época dele, eu acho que foda. Eu acho que é por isso que ele fez tantos gols e tanta coisa, entendeu? Porque ele era, eu acho, com a frente. Mesmo com o campo assim, você vê ele dando umas arrancadas, a entrada dele, como ele é um meia, número 10. Não, não era atacante, era um meia. O tanto de gol que ele fez, gol de cabeça, gol de driblando, gol de cruzamento, ele lá dentro chapando. Então, assim, é um jogador moderno que jogava nos anos 80. Entendeu? Ele é. Minha opinião. Sim. Entendeu? Eu tive a oportunidade de trabalhar com o Zico. Porra. Aqui, né? Isso aí é um privilégio para poucos, mano, que você teve, eu acho. Conta um pouco aí, velho, uma experiência aí com o Zico para nós. Velho. Cara, eu vou contar uma história que no Zico, acho que nós não estávamos bem no campeonato. Aí tinha tradutor, né? Era o Zico treinador, tinha eu, Diogo e o Dudu Cearense, os 3 brasileiros que estavam aqui. Aí o Zico falando, dando dura na gente, né? Porque o time não tava bem. A gente tem aquele ditado no Brasil, né? Quando a gente não entende alguma coisa, parece que eu tô falando grego. O Zico foi tentar falar isso pros gregos, né? Os gregos, tipo assim, ficaram sem entender nada. Caramba, vocês não estão jogando nada. Parece que eu tô falando grego. Aí o tradutor parou assim, ficou olhando. Como eu vou traduzir? Eu, Dudu Cearense, rachando o bico, porque pra nós a gente sabia que não. E os gregos tudo sem entender nada, cara. Aí falei, caramba, essa história assim ficou marcada assim, porque eu falei, mano, e o Zico era um cara muito decente, muito correto, cara. Eu tive o privilégio de trabalhar com ele na época que nós estávamos bem na Champions League. Cara, todo mundo gostava dele, cara. Todo mundo gostava dele. Até hoje eu não consegui entender o porquê do Olympiacos ter mandado ele embora. Alguns falam que porque ele deu 2 dias a mais na folga de final de ano. Foi um conjunto de coisas. Situações. Perdeu pro Ike. Dentro de casa? Dentro de casa, antes de viajar. Viaja e dá... Porque o Zico tinha o casamento do filho dele ia casar. Sim. Então ele queria participar do casamento. Ele foi embora no Natal e deu até dia 4 ou 5 de janeiro. De folga. Pô, isso aqui na Grécia não existe. Pô. Os caras dão um Natal. Tinha perdido. Não era líder do campeonato. Ele era líder. Não era. Perdeu. Líder. Aí perdeu pro Ike. E eu lembro que quem passou eles foi eu. Eles perderam pro Ike. Meu time passou deles. E voltaram e iam jogar contra o Panathinaikos. Se eu não me engano, perderam 2 jogos seguidos. Eles estavam 2 pontos na nossa frente. E logo a gente ficou 5 foi por na esse frente. Monte de... E nós estávamos chamados de passar para as oitavas da Champions League. Mas aqui é brabo o negócio de perder para Ike e Panathinaikos. É complicado. E aquela época, se um time passou 5 pontos, não perde mais. Não perde mais. Não perdia mais, entendeu? A gente não...
Tanto o Panathinaikos quanto o Olympiacos não perdia. Era difícil perder ponto. Então aí eles já entenderam, 5 pontos atrás, o Panathinaikos vai ter que perder 2 jogos e a gente ganhar os 2 jogos para poder e não voltar. Tem adversário, tirando o AEK e o Olympiacos, o único que pode ganhar deles era o AEK e o Olympiacos. Naquele tempo não tinha o... Ele só podia perder 2 jogos, não vai perder 3 jogos. O AEK não acompanhava, eu acho, ainda. Sabe? Mas era direto com o Panathinaikos. Era aí, foi... Cara, e foi o... Porra, eu até hoje nunca tive mais oportunidade de ver o Zico, já que a gente tá falando nele. Nessa viagem de fim de ano, foi no Natal, né? Eu também viajei para o Brasil com a minha família e viajei eu aqui, o Zico do meu lado. E eu sou um cara muito, assim, tímido, entendeu? Nessas coisas. Uhum. Conversei com o Zico ali no check-in. Pô, a gente era adversário, mas, pô, é o Zico, pô. O Zico, tá maluco? É o Zico, pô. Aí você conversa timidamente ali, pá, e tal, tudo bem, boa viagem. O jogo, sobre futebol um pouco. Viajei do Brasil, da Grécia até o Brasil. Não tenho uma foto com o Zico. Essa é uma lamentação que eu tenho até hoje. Não esquenta. Você tem foto comigo. Você tem foto comigo. Leozinho? Eu a mesma coisa. Eu peguei... Zico, pô, vamos tirar uma foto, velho. Eu peguei o DVD teoricamente do Zico tem o mesmo peso, dele e não tenho foto com ele, cara. Pô, não você tenho, trabalhei com ele, cara. Dia, tava dia a dia com ele ali, não tenho, me arrependo muito dele. Leozinho, o que você gostaria de ter falado e nós não falamos aqui? Tem alguma coisa que você queria ter tocado? Alguma coisa que você queria ter falado? Não, tem muito não. Eu ouvi uma história aí de que o Cleiton ganhou o título de mais bonito do estrangeiro. Isso aí eu faço, não, teve uma revista aí, mas era negócio de 1º de abril. Era da mentira. Ele não sabe, era negócio da mentira. Agora que eu descobri, se tu for ver a revista, eu tenho a revista. Tá escrito lá, 1º de abril, a revista é de 1º de abril. Isso aí. Pegadinha do... Como é que é? Do malandro? Pegadinha do malandro. Eu tenho culpa, rapaziada, não se esqueçam de se inscrever no sporttotal.gr. Comenta embaixo, dá o seu like, que a gente vai agradecer muito. E gostando ou não gostando, dá o likeinho, o coraçãozinho, né? Gostando ou não gostando. Comenta lá. Eu ou o Marcelo, o mais bonito? Leozinho, brigadão, você sabe o respeito que a gente tem por você. Tamo junto. Eu agradeço. Tamo junto aí nessa empreitada.